me respeite meu caderno. Ah, os gloriosos tempos da escola! Onde a verdadeira diplomacia internacional acontecia dentro de um caderno da Capricho com o adesivo do Rebelde na capa. Sim, meus amigos, estou falando dos famigerados cadernos de enquete. Aquelas relíquias das pré-adolescentes carentes de atenção com perguntas filosóficas do tipo: qual o seu cantor favorito? Quem você acha mais bonita da sala? E claro, o que você acha da dona do caderno? Mas cuidado, se você ousasse escrever que ela era legal, mas não a mais bonita, pronto, era o apocalipse. A menina surtava, rasgava páginas, chorava, dizia que o mundo era injusto e se trancava no quarto ouvindo Avril Lavigne por uma semana. Pois é, corta para 2025. Mauro Cid aparece e responde um monte de coisa, mas não do jeitinho que os jornalistas da Globo News queriam ouvir. E adivinha? Eles também surtam. Fazem beicinho ao vivo, batem o pezinho no ar-condicionado do estúdio e reclamam igualzinho aquela menina mimada que não ouviu o elogio que queria no caderno de enquete. Cadê a democracia, se ele não disse que a gente queria ouvir? Diz a jornalista com voz trêmula. Spoiler, o Mauro Cid não é obrigado a dizer que Bolsonaro queria dar um golpe ou que a Globo News é a mais linda da escola. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Natushark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Natushark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Natushark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Natushark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Natushark dia e noite, agora mesmo. E o julgamento do ensaio do sonho da imaginação do golpe fictício que nunca aconteceu segue. E a cada depoimento mais demoralizado fica el gran líder inquisitor Alejandro de Morales. Não bastasse a vergonha de ser escancaradamente vítima, juiz, delegado e promotor no caso, ele não disfarça a insegurança. Eles falavam de mim? Falavam o que de mim? Me conta! Conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. O castelo de areia da narrativa do golpe foi demolido facilmente, em uma simples conversa entre Fux e Mauro Cid.
nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Excelente pergunta do ministro Luiz Fux. A resposta do Cid também esclarecedora. O delator confirma que o ex-presidente Bolsonaro não assinou a minuta, também não assinaram os ministros da Justiça, Anderson Torres, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Muito importante neste momento do depoimento. Você acompanha tudo aqui na Meio Independente. E uma gravação mostrada pelo advogado de Bolsonaro. Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Outras participações também deixaram bem claro que nada rolou, como por exemplo o Anderson Torres. Ministro, não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope naquela época. O senhor devia, não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada dos ministérios, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Eu vi na imprensa que 2 autoridades disseram que receberam, uma das autoridades disse que recebeu 3 minutas como essa, e isso foi parar no meu escaninho ali, eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado pela minha assessoria, isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, mas eu nunca discuti esse assunto, eu nunca trouxe isso à tona, isso foi uma fatalidade que aconteceu, porque era já para ter sido destruída há muito tempo, eu nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, de concordâncias, enfim. Até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Tá ficando divertido o negócio. As narrativas não param em pé. Esse aí perdeu medo. Não tá mais sozinho dentro de uma sala sendo ameaçado. Agora tem advogados, a mídia e todo mundo vendo. Inclusive, eu acho que a minuta foi implantada por algum petista. A prova são os erros de português. O Garnier também botou Chandemar no bolso diversas vezes. O senhor era crítico às urnas eletrônicas? Não, senhor. Há uma declaração do senhor na mídia, dia 14/5/2022, às vésperas, 14 de maio de 2022, sinalizando apoio, e o senhor agora mesmo disse corretamente que os militares devem ser até o seu papel institucional, e o senhor não é conselheiro político, não era conselheiro político do presidente da República. O senhor deu uma declaração sinalizando apoio
as falas do então presidente Jair Bolsonaro, sobre a auditoria nas urnas eletrônicas, dizendo, abre aspas, como comandante da Marinha, eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que quem eles colocarem na urna vai ser contado e que eles escolheram de uma forma limpa, transparente. O presidente da República é meu chefe, é o meu comandante, ele tem o direito de dizer o que ele quiser. Isso durante a inauguração da estátua Almirante Tamandaré. O senhor se recorda disso? Perfeitamente, ministro. Essa é a posição institucional do comandante da Marinha? Eu disse mais do... senhor, mas eu disse mais do que isso. Talvez o senhor tenha a reportagem completa. Por favor. Na verdade, não me foi perguntado se eu concordava ou não com o presidente Bolsonaro. O que eu disse é que o presidente, assim como qualquer outro ator eleito pelo povo, qualquer outro parlamentar, tem o direito de dizer e se expressar sobre o que quiser dentro da democracia a respeito de temas que lhe sejam de competência. O que eu defendi aí, que, como o senhor leu inicialmente, é que quanto mais transparentes os processos, maiores serão as garantias de que nós teremos transições pacíficas, desestimulando a necessidade de uma, por exemplo, intervenção de GLO para conter distúrbios e coisas semelhantes. Então, essa é uma preocupação legítima de um comandante de força. Mas a minha defesa é que, além de oficial da Marinha, eu fui gerente de projetos, desenvolvi o sistema de apoio à decisão que a esquadra usa para controlar áreas marítimas, o jogo de guerra da Escola de Guerra Naval. Eu tenho conhecimento de tecnologia da informação e outras ferramentas. E é de meu conhecimento que quanto mais, e isso eu disse na entrevista, quanto mais auditorias, quanto mais verificações nós fizermos nos sistemas digitais, sejam eles quais forem, nós teremos uma maior certeza de que esse sistema faz tão e apenas somente aquilo para o qual ele foi desenhado, digamos assim. Então, essa é a tônica da entrevista que eu dei, porque me perguntaram o que eu achava disso ou daquilo. Então, eu não fui dizer que eu concordava com o que o presidente Bolsonaro disse. Eu disse que ele, como qualquer outro, poderia dizer o que quisesse. E muitas pessoas diziam muitas coisas. O senhor sabe disso. Sim. Bonito de ver, né? Isso é o que acontece quando você chama alguém mais inteligente do que você para depor. Uma humilhação atrás da outra e uma narrativa capenga caindo mais rápido que peito de feminista. Mas claro, os jornalistas da Globo, que têm a missão de convencer seus 3 telespectadores de que houve golpe, fazem todo tipo de malabarismo para justificar seu salário. Eles se negam a ouvir tudo que foi dito e, como torcedores de um time caro, mas cheio de pernas de pau, tentam dizer que o STF está dando de goleada. Para dar um ar de razão às suas idiotices, chamaram uma professora de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, que estava surtando de nervoso porque Mauro Cid não disse o que ela e o Xandão queriam. E um ponto que o Joel trouxe que também é bem interessante, né? Parece que Mauro Cid criou a categoria do golpismo recreativo, né? Em que as coisas não têm importância, em que a cúpula dos militares fala sobre golpe, superversão do Estado de Direito brasileiro, como, de fato, a gente conversa sobre futebol e outras questões numa mesa de bar. Então, é realmente lamentável o grau de degradação que as instituições brasileiras sofreram durante esse período. Ui, humor ácido agora na Lula News? Isso deveria dar cadeia, não o show do Léo Lins. Mano, o desespero da militância da Globo. A organização criminosa caiu por terra. E a cara de pastel do Joel Pinheiro? E um ponto que o Joel trouxe que também é bem interessante, né? Parece que Mauro Cid criou a categoria do golpismo recreativo, né? Em que as coisas não têm importância, em que a cúpula dos militares fala sobre golpes. Tão bravinhos!
Bem feito! Vocês avalizaram toda essa farsa de golpe que agora desmoronou com a delação premiada de um militar coagido, amedrontado e com voz trêmula. O jornalista e sósia do Gonzo, Octávio Fedes, optou por ignorar a realidade e agitar com mais força seus pompons para ver se assim encobre tudo o que está acontecendo e sendo dito. Mauro Cid bota Braga Neto no centro do golpe, né? No centro. Então, foi ele que deu apoio, por exemplo, financeiro, era ele que articulava. Então, é um depoimento que complica a vida do Braga Neto. Sobre Bolsonaro, ele alivia Bolsonaro? Sim, em alguns momentos o Bolsonaro aparece como um personagem sendo pressionado ali, como alguém distante das tramas. Ele resume as tramas ali muitas vezes a bravatas de WhatsApp. No entanto, há 2 testemunhos de Mauro Cid que pesam muito contra Bolsonaro. Primeiro que Bolsonaro editou a minuta do golpe. A minuta do golpe previa prisão de ministros do STF, dissolução do Tribunal Eleitoral e a convocação de novas eleições, sem que houvesse comprovação de fraude. Isso Bolsonaro chama de medidas dentro das 4 linhas da Constituição. Só se for uma Constituição na cabeça dele, que não é a Constituição de 88. A segunda acusação contra Bolsonaro é que ele pressionou o ministro da Guerra, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, a mudar o relatório sobre as urnas eletrônicas para dar a entender que poderia haver fraudes. Então, mesmo sem ser ali uma delação direcionada contra Bolsonaro, esses 2 testemunhos de participação do Bolsonaro, eles são suficientes para caracterizar o que o Ministério Público chama de, digamos assim, grande mentor do golpe, o Bolsonaro. Mas do ponto de vista operacional, esse foi um depoimento ali bastante forte contra Braga Neto. Aí vem o jornalista sendo dramaturgo da novela do golpe. E engraçado, porque o Octávio Fedes acha que as pessoas não estão assistindo o julgamento. Qualquer um que tenha visto já percebeu que não é nada disso que ele está comentando. Além do mais, minuta é um documento apócrifo, não tem legalidade. Tem o mesmo peso jurídico que um bilhete de geladeira. Eu vou desenhar para o Octávio. Mauro Cid mudou suas declarações 8 ou 9 vezes. Sem apresentar provas, o que ele diz não vale nada. Outra coisa, questionar o funcionamento das urnas é crime? Desde quando? E curioso que quando o delator não faz carga contra o Bolsonaro, o Octávio acha que ele aliviou. Quando o delator compromete o Bolsonaro, o Octávio considera a verdade absoluta. Eu sei que a vida tá cara e você tem que defender seus patrões a todo custo, Octávio, mas aí você já tá se jogando no chão de barriga para cima e pedindo pro Xandão fazer cuti-cuti. Cadê sua dignidade, homem? Mas o mais totoso foi ver a apresentadora e daminha de honra da Janja, a Chatuza Neri, soltando fogo pelas ventas porque o Mauro Cid não disse o que ela queria. Qual é a minha hipótese? Cid tentou o quanto pôde manipular e achou que conseguiria manipular os investigadores. Não contou tudo o que sabia e creio eu que até hoje não contou tudo o que sabia. Cid parece proteger muita gente, assim como ele tentou proteger Braga Neto. Só que num dado momento, diante da sua situação dramática, porque ele perderia o acordo de delação, os benefícios, portanto, dessa colaboração, seria preso, o seu pai ficaria numa situação complicada, a sua mulher ficaria numa situação complicada, no caso da mulher lá por causa da história da vacina, que ele resolveu entregar algo e entregou Braga Neto. Mas alguém que tentou proteger uma vez pode ter tentado proteger outras vezes. Então, a gente só conhece uma parte da história do que se passou durante aqueles fatídicos meses. Aliás, se a gente quiser ampliar para 4 anos de Bolsonaro, a gente só conhece uma ínfima parte dessa história, que foi a história que Cid
resolveu contar. Essa história de eu não lembro, eu não sei, eu não me recordo e tal, me parece cacuete de quem decidiu recolher uma porção de coisas para si e não contou tudo. Contou aquilo que ele achava que era necessário para ele conseguir o acordo de colaboração. A história vai dizer se foi assim ou não. E talvez essa história não responda durante o julgamento ou até imediatamente depois do julgamento, mas em algum momento a gente saberá disso. Calma, militante, assim você vai infartar. A Ana Lula Neri tá puta, porque virou dramaturga e a novela de golpe tá pior que Vale Tudo. Tá decepcionada, né? Quem diria que a verdade seria sua maior inimiga, blogueira? Ela não gostou do depoimento do cara que mudou de versão umas 9 vezes. Quem diria? O Cid não confirmou nada. Cada hora fala uma coisa. Em um juízo sério, tudo o que ele disse seria desconsiderado. Uma delação que teve 9 versões, até chegar que o ministro, juiz, vítima, investigador e inquiridor queria ouvir. Uma delação premiada dada de livre e espontânea pressão. Jornalistas da Globo News. Bolsonaro precisa ser preso imediatamente, porque no fundo do coraçãozinho ele queria o golpe, apesar de dizer que não queria. É por essa e outras que a maioria do povo brasileiro não acredita mais em vocês. Sabe o que parece esse depoimento? É que ele não tem como sustentar as mentiras que usou nas 11 delações para tentar salvar sua própria pele. E como se isso não fosse o bastante, a principal testemunha de acusação, repito, a principal, senta diante do juiz, olha nos olhos da República e solta a pérola. Bolsonaro e sua galera não organizaram acampamento nenhum. Pausa dramática. Silêncio constrangedor no plenário. Nos bastidores, um estagiário do STF derruba o café no carpete. Chandecir finge que não ouviu. A imprensa finge que não aconteceu. É o famoso... Se não dá pra narrar, a gente ignora. Deixa eu repetir para quem estava distraído discutindo fake news no grupo da família. Cid, o queridinho da delação, disse que o Jair e os parças não tinham nada a ver com os acampamentos. Ou seja, um dos pilares da acusação virou farelo, foi demolido, tipo a Joyce na mão do homem invisível. Se fosse uma luta, eu lembraria. E se fosse uma luta, teria que ser no mínimo uns 3 para conseguir me derrubar. Eu sou lutadora profissional. E no processo, meus caros, vale o que está nos autos. Não o que está na Globo News, nem no PowerPoint do Chandelle, nem no tweet do Felipe Neto. Se Bolsonaro não está ligado aos acampamentos, então como exatamente ele foi o cérebro do grande golpe de 8 de janeiro, o retorno dos fascistas? Spoiler, não foi. Plot twist digno de uma série ruim da Netflix, só que sem a parte do cancelamento. Mas adivinha, essa declaração vai ser tratada com a mesma atenção que o currículo da Janja na FAO. Nenhuma. Vão enterrar como se fosse irrelevante. Vão fingir que a peça-chave da narrativa não desmontou a própria narrativa. Porque nesse tribunal do multiverso progressista, o réu já nasce culpado e o fato atrapalha o roteiro. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não. Mas ó, isso diz tudo o que você precisa saber sobre esse julgamento. Tudo mesmo, incluindo o final. E, spoiler de novo, não vai ter justiça, só lacração. Tudo deturpado, todos os depoimentos tiram Bolsonaro do cenário de golpe. A Globo briga com os vídeos que estão disponíveis para qualquer um ver. Caiu tudo por terra. Acionar um órgão de Estado não é ilícito, está dentro da lei, é legal. O que estamos vendo é o desmoronamento dessa fantasia que Chanderleia finge ignorar. Você acha? E assim seguimos, meus caros. Entre lágrimas e chiliques, vemos uma geração de jornalistas frustrados revivendo sua adolescência traumática, onde, mais uma vez, o coleguinha não responde o que eles queriam no caderno de perguntas. Mauro Cid não confirmou o golpe? Surtaram. General não chorou no depoimento? Desespero coletivo. Ninguém apontou Bolsonaro mandando dar um tiro de canhão no STF? Histeria na bancada.
O roteiro da novela do golpe tá desmoronando mais rápido que o gel na franja da menina que achava que era a diva da escola. Só continuam acreditando na historinha do ataque à democracia o pessoal da Globo News e o sempre performático Xander Clayson, que, convenhamos, parecem aquela aluna iludida que se recusa a aceitar que não é a mais bonita da turma. Senhora pra PF. Gengiva do Carmo é uma nobre jornalista que luta para provar as perseguições da terrível Xandaré. Uma mulher muito perigosa. Uma vez ditadora, sempre ditadora. Não é mesmo, Xanda? Lembra de mim? Bárbara, do Te Atualizei. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa. Eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Eu ainda vou colocar na cadeia aquela anta gengivuda. A PF não vai sair da cola dela. Eu ainda vou mostrar para o mundo quem de fato é a Xandaré. Uma novela de Joaquim Teixeira. Senhora pra PF. Em breve, na Globo Must. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.